Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Nós somos mulheres, amigas e psicólogas. Construímos esse espaço para falar sobre saúde mental com profundidade e muita leveza. Olá, Aline. Oi, amiga, tudo Tudo bem? bem? Hoje o tema é tão interessante porque nós vamos falar sobre uma questão que pode ser considerada uma das maiores dores, Uhum, né, que uma pessoa passa, que é a dor de um luto dentro de uma relação amorosa, que é o término. A sim, pessoa passa por vários sintomas dentro dessa dor. A dor da rejeição, que a própria pessoa sente, essa dor, na verdade, é considerada a dor tão forte como a dor física, sim, né? A dor de permitir que o outro vá, mesmo não querendo, não desejando essa ida. Então é tão interessante a gente falar sobre esse tema, porque existe muitas dicas, mas pouca profundidade para falar sobre essa maior dor, né, diante de uma separação, né? Pode ser um sim. término de namoro, noivado, casamento, mas passar por um término é extremamente difícil e dolorido, Uhum. né. Tem conselhos que as pessoas dão, né, com o tempo a dor passa, isso não é real, porque sentimento não tem a ver com tempo, sentimento tem a ver com uma construção de história de vida, né, e sentimento, na verdade, nem possui tempo, até na saúde mental, É, no âmbito exatamente. psicológico, não existe tempo determinado em relação a uma dor que o outro sente e o quanto o outro investiu o seu afeto e se doou para o outro. E essa dor é difícil, Aline, por quê? Que sempre tem um lado que não queria o término, né? Sempre tem um lado que investiu muito, que se doou muito. E compreender que relacionamento amoroso não é causa e efeito também é muito difícil. Que a pessoa começa a se sentir também injustiçada. Vem a dor da Uhum. injustiça. Aquela dor, nossa, eu fui uma ótima namorada. Eu fui uma ótima esposa. Eu fui uma ótima noiva. Ótima no sentido normal e natural, que perfeito ninguém é, mas no sentido de que o amor bem construído existe lealdade, fidelidade, compromisso, respeito. E a pessoa ofereceu para o outro tudo isso, né? E mesmo assim não foi correspondido diante dessa dor. Então, Isso é ruim porque cria um sentimento de culpa, né? Em Uhum. relação como se um relacionamento, para ele subsistir, para ele ser bem-sucedido, dependesse única e exclusivamente de uma pessoa. Isso é um fardo muito pesado, né, para uma pessoa carregar. Exatamente, Aline, porque o outro é constituído de uma realidade própria. E essa realidade tem a personalidade, a construção da identidade, a educação que ele absorveu durante a sua vida e a Estilo de realidade, apego. estilo de apego, e principalmente o ser humano é uma realidade em aberto. O ser humano em qualquer momento da vida pode mudar. Os desejos podem mudar, as experiências de vida podem mudar. E é difícil a gente compreender isso, mas é uma realidade. Eu lembro que quando eu era mais nova, né, e romantizava muito relações, né, quando eu era mais nova, talvez por causa dos filmes de comédia romântica, Uhum. na época dos anos 2000, Quem nunca, né? né, ouvindo muito Backstreet Boys também. Então a gente romantiza demais as relações amorosas, muito nesse lugar de pertencimento, do que o outro me pertence e eu pertenço ao outro, né? E na verdade, cada um se tem. E dentro de um relacionamento amoroso, não existe amor sem liberdade. Ai, sim. E é muito difícil a gente compreender isso, e principalmente quem tem uma tendência, né, não sei se é o seu caso, de controle, né? Tendência mais de controle, de apego, reconhecer que o outro é livre para fazer escolhas, inclusive não escolher estar com você, é muito difícil. E quem tem essa tendência maior ao controle, eu vou fazer de tudo para o outro não me abandonar. Eu vou fazer de tudo para o outro não me rejeitar. Como se o que você doa mantém o outro com você. Tudo que você fazer, na verdade, em relação ao outro, né? Tudo que você fizer em relação ao outro vai manter o outro te amando. Isso não é uma realidade. É.
Não é uma realidade. Que independente do que você faça, o outro assim é uma realidade em aberto e vai fazer escolhas independente de você. E é tão ruim a gente pensar nisso, mas é uma realidade, mesmo você sendo um namorado, um marido, né, uma namorada, uma esposa fiel, ainda assim o outro é uma realidade em aberto que pode escolher uma mulher infiel. É. Término de relacionamento é muito difícil, né, é um tema muito delicado. Tenho lidado muito com essa temática na clínica, e a gente sabe que quando uma pessoa sofre no final de um relacionamento, Uhum. não quer dizer que ela é uma pessoa fraca, Não. não é um sinal de frescura, porque às vezes a gente tem essa cobrança social, né, que a pessoa Uhum. tem que superar logo, que a pessoa tem que virar a página imediatamente. Mas muitas vezes as pessoas não sabem, não reconhecem que é um luto você terminar uma relação, né. Você tem um luto, tem esse sentimento de perder a sua rotina, porque você constrói um Uhum. vínculo, constrói uma rotina em comum com aquela pessoa, você constrói um pertencimento afetivo, Sim. né, com o outro, e para além disso, você também constrói planos, projetos futuros, você sonhos, Sonhos. né, você constrói uma perspectiva futura com o outro. Então, tem um tempo, tem um processo ali de você reorganizar a sua vida, de você perceber o que o outro levou, né, partes suas que o outro levou, o que que ele Uhum. deixou, você conseguir ter esse reconhecimento para você seguir, né, a sua vida. Acho que um ponto principal é esse, a pessoa não se cobrar, se Uhum. recuperar imediatamente e perceber os lutos, né, esse processo de luto que não é linear, que não é imediato, Não. mas ter esse reconhecimento até da referência. Às vezes a pessoa: "Ah, eu era esposa", perdeu essa referência, esse lugar de Uhum. identidade. Às vezes não era esposa ou era namorada, enfim, mas esse lugar emocional simbólico também, que representa para a E pessoa. é muito interessante você trazer sobre isso, sobre esse pertencimento no social, desse lugar social e mudar, virar a chave que você perdeu tudo isso dentro de uma rotina. A esposa depende do marido, às vezes, financeiramente, Uhum, tem uma rotina de divisão de tarefas, e ela se vê numa situação que ela vai ter que começar a fazer tudo sozinha. Isso também é um luto, sem né? dúvida. Agora eu quero trazer algo importante, que quem passa isso não é só casados, mas quem já foi namorado, né, namorada também. E até uma dica, se você tem uma amiga, uma prima, uma colega que passou por uma situação de término de relacionamento, não seja a pessoa que pergunta o porquê a relação terminou. Aham. Porque você está gerando uma dor naquela pessoa outra vez, em ter que se explicar sobre algo que só aconteceu só com ela e com o outro. Que a sua empatia seja maior do que a sua Ai, sem curiosidade dúvida. em relação ao outro, né? Eu tenho uma paciente que ela contou até um caso que eu achei interessante, que ela passou por um término de namoro e ela tinha contado para as amigas que tinha, né, acontecido o término. E as amigas combinaram um chá da tarde e ela foi. E esse chá da tarde foi combinado exatamente para saber o motivo do término. E ela estava ali dentro daquela situação, e essa minha paciente tem muita dificuldade em desagradar, em dizer não, Impor limites, em pôr né. limites, que era Uhum. necessário naquele momento. E ela, elas estavam ali, né, durante aquele momento do chá da tarde, ela estava até esquecendo aquela situação, estava esquecendo aquela situação, mas na hora veio a pergunta: "E aí? Fala, o que aconteceu? E o E o fulano? É. fulano, né?" E ela disse que naquele momento a dor voltou dentro dela e ela se sentiu mal por ter que contar uma história que ela não queria falar, mas ela estava se sentindo cobrada socialmente por isso, né. E ela contou a história, ela disse que quanto mais ela falava, mais ela se sentia angustiada em falar. E claramente ela percebeu que naquele momento ela não estava recebendo nenhum acolhimento real. Uhum. Ela só estava servindo de entretenimento Sendo alvo da curiosidade do do outro, né. outro. Isso é uma falta de empatia tão grande. Você colocar a sua curiosidade acima da dor do outro, que a sua Uhum. empatia seja maior do que a sua curiosidade, porque um término de relacionamento só pertence quem viveu.
Sim. Só pertence quem vive. Qualquer opinião vinda de fora é qualquer opinião, porque só quem sabe é quem viveu aquela história, só quem sabe como foi a rotina daquela história, só quem sabe é quem sentiu aquela história, né. E é E humano, né, você se sentir curioso. Acho que até me coloco nesse lugar das amigas, né, você quer saber, mas a gente precisa ter um discernimento para nossa curiosidade não se tornar intrusiva nem invasiva. E ao nem mesmo tempo, invasiva. essa história da sua paciente é muito boa, de você ser a pessoa que consegue estabelecer limites. E Limites. às vezes as pessoas confundem, né, estabelecimento de limites com um ato de violência, com um ato de ser grosseiro. Não, você só está estabelecendo a sua fronteira. Poderia muito bem dizer: olha, não me sinto confortável em falar sobre isso, queria distrair minha mente. E muda de assunto, não é imediatamente. Exatamente, né. Mas por causa dessa sensação de cobrança social, É, às vezes de familiares e amigos, sente essa necessidade de falar, porque mudou o lugar, né, saiu do sim. lugar da namorada para se tornar esse lugar de solteira. E é difícil da pessoa se encaixar nesse novo lugar, porque passa pelos processos de luto em relação a essa dor. É levado dessa pessoa toda aquela rotina, a voz do outro. Uhum, Quem teve relacionamento amoroso, de namoro, né, tem essa questão do bom dia, boa noite pelo uhum. WhatsApp, isso é retirado, a voz do outro é retirado da sua vida. Então você passar por esse processo de não ter mais o outro dentro da sua jornada, é difícil, porque primeiro, você não vai ser o mesmo do que você era antes, isso é um fato, porque quando o outro entra na sua vida, ele traz a história dele também para você. A música, os filmes, a rotina, o que comia. Querendo ou não, você aprende novas coisas com outras conversas. O outro traz algo também para você pensar com mais profundidade sobre você, sobre o outro, sobre a relação. Você não é mais o mesmo quando você entra numa relação. Você entrou X e você vai sair Y. Então não adianta também você achar que vai deixar tudo para trás, porque você já não é mais essa pessoa lá atrás. Você É. já é outra. É uma outra pessoa com outro repertório. Já é uma outra pessoa com uma outra vivência, que aprendeu uma música nova. E não Uhum. adianta você querer tirar tudo isso da sua história, porque na verdade você está negando você dentro dessa história também. Isso já faz parte de você também. O outro, quando vai embora, você fica com parte do outro e o outro também fica com partes suas. Uhum. Né? Então você ter que integrar tudo isso, se construir na sua nova identidade é um processo no processo de luto. Que o primeiro processo de luto acontece o processo de negação. É quando a pessoa já percebe que a relação não está indo bem, mas fica negando, né? "Ai, vai melhorar, a gente vai Isso. conseguir mudar isso", né. Investe até demais, tem até aquele processo quase de humilhação mesmo para manter o outro ali a qualquer custo e passa por esse processo de negação. E quando o término realmente acontece, o que mais atrapalha no processo de luto é negar a realidade. Que existe o princípio de realidade que é super importante para você passar por esse processo de luto de forma mais saudável. Qual é o princípio de realidade? O outro não está mais aqui. É. Mas a fantasia vai levando para os lugares de lembrança. A perspectiva do outro se arrepender e voltar. Uhum. A perspectiva do outro, né, se arrepender do que fez e retomar. E a pessoa fica ali esperando, como se fosse assim, a pessoa guarda o outro um espaço na sua vida pelo qual o outro nem quer mais participar. É. E esse processo é muito difícil porque atrasa mais o processo de luto. O processo de luto de morte é muito diferente do processo de luto de relacionamento amoroso. O processo de luto em relação à morte, você realmente tem um momento de reflexão e paralisar um pouco a sua vida para se repensar uma vida sem aquela pessoa durante um tempo. Só que o processo de luto em relação à vida amorosa, existe esse processo de você sim pensar e se repensar, porém você não pode parar a sua vida. Por quê? Porque quanto mais você para a sua vida, mais você definha com o outro.
e mais você vai desenvolver o processo chamado de dependência emocional em relação a uma pessoa que não quis estar ao seu lado. É. Então, no processo de luto, no relacionamento amoroso, você está com a dor, você está com essa dificuldade, você não vai caminhar da mesma maneira e com a mesma energia, porque você está com essa dor, mas você tem que continuar trabalhando. Tem que continuar fazendo a sua academia, tem que continuar fazendo a sua terapia, tem que continuar vivendo a sua vida, continuar estudando, fazendo a sua faculdade, se relacionando com os seus amigos. A sua vida não pode parar junto com o outro, porque no processo de luto de relacionamento amoroso, quanto mais você para a sua vida, mais você vai ter a tendência a chegar no humor depressivo e na dependência emocional. Por quê? E aqui eu vou trazer um viés cristão. É como se você pegasse, Deus falou assim: eu te dou a sua vida. Aí, é como você pegasse a sua vida que o próprio Deus deu e você colocou na mão de uma pessoa que não está mais com você. É como se você dissesse assim: eu não estou vivendo mais a minha própria vida, Uhum. porque eu deixei minha vida na mão do outro que não quis mais estar comigo. Uma coisa é um processo de luto em relação à morte. Outra coisa é o processo de luto dentro de um relacionamento amoroso. O outro vai. Mas eu vou trazer essa palavra, eu sei que é um pouco dura. O outro vai, mas ainda assim é só um relacionamento amoroso. E eu estou usando essa palavra só de forma proposital. Não é diminuindo o poder da relação amorosa, nem a importância dela. Só porque é uma parte da sua vida. Exatamente. Não é Não a é totalidade, né, da sua vida. não é a totalidade da sua vida. Você não pode colocar toda a sua vida, toda a expectativa da sua vida dentro de um relacionamento amoroso e pelo viés cristão isso pode se transformar numa idolatria. Uhum. Idolatria, você colocou o outro como o trono da sua vida, e se o outro não existe mais, não existe mais a sua vida, mas a sua vida é você que se tem. Sim. Inclusive, essa é uma recomendação que eu dou para as minhas pacientes. Ainda que você esteja num bom relacionamento, em que Hum, você se sinta vista, valorizada, apreciada, você não pode transformar aquele homem, aquela mulher, no centro da sua vida. Tem gente que faz hum, a sua vida orbitar em volta daquela pessoa, sim. né? Você precisa ter outros vínculos. Você precisa, claro, incluir a pessoa, mas ter um projeto de vida também para além daquela pessoa, hobbies em paralelo. Tem mulher que começa, por exemplo, relacionamento, esquece as amigas, esquece Uhum. os hobbies que a pessoa gostava. Parece que ela assume a identidade do outro e se esquece de quem é. E como é importante, Aline, agora eu vou dizer até para as mulheres solteiras, tá? Se você ainda não entrou numa relação, Não, antes de essa é pra entrar, mim, essa é pra mim. para mim também, tá? Ah, antes de entrar numa relação, busca construir uma vida para chamar de sua. É. Essa ideia de dependência absoluta do outro é doentia. A dependência em relação ao outro, ela é parcial, ela não pode ser total. É. Dependência total é só diante de Deus. É importante você ter o seu trabalho, é importante você ter a sua carreira, é importante você ter os seus estudos, é importante você ter os seus sonhos, o Até seu seus crescimento, amigos, os né? seus amigos, porque isso você passa a ser uma pessoa mais interessante até para o outro. Ah, é verdade. Entende? Você passa a ser uma pessoa interessante para o outro porque você tem o que doar, você tem o que dar. Porque qual é o problema? Para quem passa por esse processo até da dependência emocional no relacionamento amoroso. Viveu uma vida na expectativa do outro e só viveu uma vida sugando o outro para construir a sua própria vida, mas não tinha muito nem para dar, nem na conversa, nem na intelectualidade, nem no estilo de vida. O que que você está doando para o outro? O que que você leu hoje? Qual o É. livro que você lê hoje? Qual o hobby que você tem que é diferente do outro, que é de acordo com a sua identidade, que diz sobre quem você é? Por exemplo, eu tenho meu hobby desde a minha infância, que é o balé, Uhum. né? O balé é o meu hobby que eu faço desde meus 8 anos de idade. Teve momentos que eu parei, mas é o meu hobby.
né? É algo totalmente meu, que tem a ver comigo, com a minha personalidade, né? E isso é algo diferente de um relacionamento, é um É. espaço meu, né? O que que você tem para doar para o outro em relação ao seu espaço? E eu vejo quando eu faço dança, as pessoas da minha família ficam curiosas em me assistir dançando em apresentação, acaba se tornando um hobby que integra a família É. também, as pessoas também. E você se torna uma pessoa interessante para as pessoas Uhum. que convive com você. Então é de suma importância você construir uma vida para chamar de sua, porque você também é livre. É. E tem aquela máxima, né, você só pode ser um bom par quando você é um bom ímpar, não é? Às vezes a pessoa Uhum. sente que só vai se sentir completa ou que a vida só vai começar a partir de um relacionamento, e isso é muito prejudicial. Uma outra coisa que eu converso muito com as minhas pacientes é o seguinte: você precisa ter muita consciência de como você se coloca nos relacionamentos e como o outro te afeta também, né? Procura imaginar o seu estado emocional, a sua vida como uma casa. Quando você recebe uma pessoa na sua casa, né, ela não é Deus que ocupa todos os ambientes, que ocupa todos os espaços. A gente estabelece esse lugar para Deus, mas para um outro ser humano tem um lugar sim de importância e de significado. Mas imagina que o outro é como se ocupasse um quarto de hóspedes, um quarto de visitante na sua casa. Uhum. Ele tem acesso à sua casa, ele tem acesso a um cômodo, mas não é aquele tipo de relação que te invade e você perde até a referência de quem você é. Isso é um limite muito saudável, porque a gente não Uhum. pode colocar a nossa vida inteiramente Na mão do na outro. mão de uma outra pessoa. Nossa felicidade inteiramente é um lugar muito arriscado, muito perigoso, né? E quando se faz isso, entra até numa área, né, dentro de um processo de luto, né, que é a área da culpa excessiva. Porque aí Uhum. quando o relacionamento, por alguma razão que não depende única e exclusivamente de você, não dá certo, a pessoa já tem aquela parte, né, da introjeção, já começa a pensar: o que que eu fiz de errado? O que que será que eu falei de errado? Será que eu me posicionei, não fui suficiente? E atrai para si esse lugar de insuficiência, de impotência, de Uhum. falta. Isso é muito ruim, isso é muito adoecedor, né? E isso acaba com a autoestima tanto da mulher quanto do homem. A mulher ela tem essa tendência de colocar culpa para dentro de si e o homem vai para os vícios. Né? Vai para as drogas, vai para a bebida alcoólica, vai para as muitas saídas, vai para se relacionar com muitas mulheres. Em alguns casos, vai para a pornografia devido à frustração que sofreu dentro de um relacionamento amoroso. Por isso que é de suma importância nesse processo de luto de término de relacionamento, a sua cura não é o outro. A sua cura não é uma nova relação. Uma pessoa que tem tendência, Aline, de ter muitas trocas de relacionamento, é muito claro essa tendência à compulsão de preencher um vazio que está lá na alma, que não Uhum. tem a ver com relacionamento amoroso e que nenhum relacionamento amoroso vai preencher. E existe sim vício de ter alguém, de compulsão de ter alguém, que se torna um vício. O comportamento é igual um de um usuário de drogas mesmo, né? Vai buscando aquele ser humano, vai usando aquele ser humano para satisfação pessoal, Preencher um para vazio, né? preencher um vazio, preencher um buraco. E é isso importante ressaltar. Começa a olhar como você funciona dentro de um relacionamento amoroso. Por quê? Eu sei que você está aí pensando, é muito fácil as duas Aline estar falando isso quando elas não estão dentro do meu relacionamento. Eu sei que isso passou pela sua cabeça, porque realmente, quando você está dentro de um relacionamento, passa dentro de nós sintomas inconscientes pelas quais a gente não tem controle. Sintomas inconscientes que não aparecem numa relação de amizade, que não aparecem numa relação familiar, que não aparecem num relacionamento com a igreja, no ambiente de trabalho, só aparece dentro do relacionamento amoroso e você percebe emoções dentro de você novas que você nunca teve que É. lidar, porque relacionamento amoroso reatualiza tudo que ficou recalcado durante tudo que ficou recalcado na sua história de vida. Principalmente na primeira infância, né? Que é o lugar da Principalmente simbiose. principalmente na primeira infância. Então, sim, eu compreendo e eu tô aqui no lugar de acolhimento para vocês, de que como é difícil,
ser totalmente consciente dentro de uma relação amorosa, porque vai aparecer sintomas dentro de você que você vai ter que aprender a lidar, que nunca apareceu durante a sua história de vida e vai aparecer numa relação amorosa, que você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, o nosso convite, né, Aline, é você buscar fazer terapia. Porque no processo terapêutico você vai encontrar esse lugar de acolhimento, segundo o Winnicott, vai encontrar esse lugar da mãe suficientemente boa que vai trazer esse acolhimento dentro desse sintoma que o marido, que o namorado, que o noivo não vai suprir. Isso é seu. Isso tem a ver com a sua história. Não é a culpa do seu marido, não é a culpa do seu namorado, não é a culpa do seu noivo. Isso é seu e isso é uma responsabilidade sua. Buscar um caminho de cura para esses sintomas que estão aparecendo ali, que muitas vezes você não sabe nem nomear, porque estava muito, muito tempo recalcado, você não tinha nem uma visão sobre aquilo na sua vida e começou a aparecer É. dentro de um relacionamento amoroso. É muito comum a pessoa estar dentro de um relacionamento amoroso e pensar assim: por que eu agi dessa maneira? Por que eu falei isso? Por que eu senti essa raiva? Aham. Por que eu me senti rejeitada por uma fala boba? Por que eu não me senti validada? Né? E você nunca teve esses sentimentos nem no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente na vida, você nunca sentiu isso. Isso tem a ver com sintomas infantis, que Tem nunca apareceu na sua história de vida. Tem frases até quando a pessoa tá ali dentro de um relacionamento e a pessoa começa a perceber e a realizar que a relação não vai adiante. Você já percebeu? Na clínica, certamente você já deve ter ouvido isso. Falas completa e totalmente infantis. Por exemplo, sem ele eu não consigo sobreviver. Se Uhum. ele for embora ou se ela for embora, eu vou morrer. Isso não é uma fala de uma característica dependente infantil? Porque uma É, criança, sim. sim, ela depende da Uhum. presença e da constância, não é que a gente fala na psicologia da constância objetal do outro para Sim, sobrevivência. Agora, um adulto vai ser doloroso, vai ser difícil, você vai passar por um exatamente. processo, né, de até de esvaziamento, até natural, mas você Sim. não vai morrer, você pode e deve, né, É. continuar sobrevivendo. Vivendo a sua história de vida, né, Aline? Porque é muito importante você entender que, independente do outro, você continua. E você sempre vai continuar. E entender também, se essa pessoa terminou com você, essa pessoa não é o amor da sua vida. É Porque livramento, minha filha. tem casos que é até livramento, né? Porque a fala que aparece mais na terapia: não vou encontrar mais uma pessoa como ela. Não vou encontrar mais uma pessoa como Em ele, certos casos, a né? ideia é essa mesmo. Independente da Quebrar o, circunstância. né? Quebrar o ciclo, o padrão, a É, ideia é essa a mesmo. ideia é essa mesmo, mas colocou um outro num patamar que nem o outro acredita que é esse patamar todo. E É, aí eu quero dizer sobre um processo muito importante para você se libertar, ótimo. que é importante essa liberdade, assim como o outro é livre, até para escolher o mal, que infelizmente isso é uma verdade, você também é livre para desenvolver um bem maior em você. Você é livre para se desenvolver. Você agora vai ter que construir a sua nova identidade em liberdade. Qual o seu novo sonho? Quais são os seus desejos? Qual é a carreira que você quer crescer e evoluir? O quanto você quer crescer financeiramente? O seu físico, você está cuidando do seu físico, da sua alimentação, do seu estilo de vida, que é comum até no processo de luta, algumas pessoas comerem mais, outras perderem, né, o apetite nesse processo de luto mediante a dor, mas você tem que retomar a cuidar de você. Todo o amor que você deu ao outro, que sobrou, às vezes até sobrou demais para o outro, tem que se voltar para você. Todo o carinho que você teve com o outro, que às vezes você nem ofereceu para você, agora você tem que dar todo para É. você. Toda a dedicação que você teve com o outro e esqueceu até se dedicar com a sua própria vida, agora você tem que dedicar a você, porque agora você tem que se tornar o seu objeto de investimento pessoal. E é tão interessante que quando você começa a investir na sua vida, a tendência natural é você crescer. A tendência natural é você evoluir intelectualmente, espiritualmente, fisicamente, Emocionalmente. emocionalmente. E quando você cresce, acontece uma mágica. Você olha para trás e percebe que o outro não tem mais nada a ver com você.
É. Porque você se transformou numa nova pessoa, muito mais evoluída, e não é usando uma palavra pejorativa, mas o outro, você olha para trás e percebe que o outro agora está medíocre para você. Tá medíocre porque você consegue enxergar o outro Ah, com a lente do amadurecimento. da Porque quando a gente realidade. é a lente da realidade. Porque Uhum. quando uma pessoa ela tá emocionalmente fragilizada, quando ela tá nesse estado infantilizado, a gente costuma enxergar o outro por uma lente da idealização. Então, você Uhum. não se relaciona com a pessoa com a sua Real. parte real, com as suas características reais que se apresentam. É com aquilo que a sua projeção cria a respeito da pessoa. E quanto mais frágil, quanto mais infantilizado, maior precisa ser a idealização para sustentar, né, aquela fragilidade emocional. Então, exatamente isso. Quando você cuida de você, quando você investe em si mesma, você consegue se fortalecer e se enxergar exatamente da maneira como você é. Nem eh, de uma maneira aumentada, nem inferiorizada e Mas diminuída. sabe que é interessante? O ser humano ele pode evoluir sim nesse investimento e se tornar melhor do que era antes. E se tornando melhor do que era antes, consegue um melhor do que o outro. Porque uma pessoa que não evolui na sua vida, ela fica paralisada. E uma pessoa que fica paralisada, o outro vai crescer. Então, como consequência, o outro vai se tornar assim uma versão melhor do que o outro, se o outro também não buscar crescer também. E quando você busca esse lugar de crescimento na sua vida, você vai começar a se identificar com uma pessoa que está no mesmo patamar que você, que talvez o outro não está mais. Porque você cresceu, você evoluiu. E não é uma visão de muita autoestima, nem de baixa autoestima. É porque, na realidade, você realmente cresceu. E a ideia é essa: que você realmente cresça, evolua, para que até o seu patamar de escolhas amorosas também possa evoluir junto Sim. com o patamar que você está. Porque você se permitiu viver apesar dessa dor. Você permitiu crescer apesar dessa dor. Você se permitiu evoluir apesar dessa dor. Você se permitiu botar um sorriso no rosto apesar da tristeza. Porque você teve uma esperança que poderia conseguir alguém melhor. Alguém melhor quer dizer que é outra pessoa ruim? Não, mas alguém melhor dentro do patamar que agora você está, que às vezes o outro não faz mais sentido, porque você cresceu, você evoluiu, você já não é mais o mesmo. E uma pessoa que evolui depois de uma dor, ela não é mais a É mesma. uma ela se fortalece, né. Ela ganhou uma fortaleza e desenvolve virtudes. Uhum. Desenvolve maturidade. Então, mas não é mais aquela pessoa. Quando você amadurece, tem amizade que você nem se identifica mais. É. Muitas coisas na vida, né, a A- gente amadurece e aquela referência anterior se perde, e não é mais perde. compatível. Até relacionamento a trabalho. Tem Sim. trabalho que você, quando estagiária, você se permitia fazer, que depois de 10 anos de vida profissional, aquele lugar já não cabe É. mais na sua vida, porque você evoluiu. Então, a ideia agora é você se enxergar nesse lugar de liberdade, que o ser humano tem sim essa liberdade de evolução. É. O Senhor, a o Senhor deu essa liberdade para nós. Deus nos deu esse espírito de liberdade de evolução para a gente usar para a nossa vida e entender que o outro não nos pertence. Que, Aline, mas eu estou casada. Eu sei, mas ainda assim o outro não te pertence. Por isso que é de suma importância que vou reafirmar, mesmo estando casada, é de suma importância você continuar tendo uma vida para chamar de sua. Os seus sonhos, os seus projetos, até porque nenhuma pessoa pode ser garantia na vida de alguém, É. né? Então, Só Deus, né, pode só ocupar esse lugar na nossa vida. só Deus. Então, uma das formas de você curar esse processo mesmo de não ficar cristalizada ali, paralisada ali naquela dor também, e ficar muito tempo também nesta dor e não conseguir construir uma nova história de vida é o quanto você está disposta nesse momento a crescer e a evoluir. Porque quando você cresce e evolui, você olha para trás, você vê que as coisas lá de trás já não fazem mais sentido para você.
Porque realmente você evoluiu, realmente você cresceu, realmente você já não é mais a mesma pessoa. Você cresceu, como eu disse, né? Espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, porque agora você conseguiu fazer uma dieta, foi para academia. Então, isso também gera muita autoestima e a possibilidade, sim, de você se relacionar com um perfil mais elevado, porque você também se elevou e pagou o preço de se elevar, que é importante a gente pagar esse preço de elevar na vida, é quase como consequência, Sim. porque relacionamento é espelho. Isso é importante frisar. Nenhuma pessoa entra na sua vida à toa. Toda pessoa que entra na sua vida está espelhando algo que você precisa curar. Guarda isso dentro do seu coração, por isso não culpa o outro, a dor que o outro deixou. O que que essa dor está dizendo sobre você? O que que essa dor está dizendo sobre a sua história de vida? O que que essa dor está dizendo a sua forma de se relacionar? O que que essa dor está mostrando para você, de forma muito clara, algo que você precisa enxergar em você e buscar um caminho para a sua cura? Relacionamento é espelho. É. Se o outro entrou na sua vida, o outro não entrou à toa. Ele está ali muitas vezes para mostrar para você algo que você precisa olhar. Por falar, né, que um relacionamento é o espelho, por isso que a terapia também é um processo tão precioso e tão eficaz, porque o nosso processo de amadurecimento, de cura emocional, se dá por meio de uma relação. Claro que a terapia é um processo científico, tem uma teoria, tem um método, tem uma técnica, mas nada disso se sustenta se não for fundamentado também por uma boa relação. Então é essa mensagem que a gente quer deixar para você. Se você se identificou com esse conteúdo, se fez sentido para você, às vezes esse processo de descobrimento, em muitas circunstâncias é difícil que ele se faça sozinho. Sim. Se for mediado e conduzido por um outro profissional, que você tenha identificação, um ambiente onde você não se sente julgado, mas se sente acolhido, escutado, isso é muito poderoso, né, para nossa saúde mental. Para a gente encerrar, a Aline deixou uma caixinha de perguntas aberta no Instagram dela, ela recebeu a pergunta de um seguidor, a gente quer responder agora. Vamos, Aline. Vamos. Uma seguidora mandou uma pergunta falando que ela passou por um processo agora de término, de um noivado, e que ela ainda fica querendo participar da vida do outro, olhando nas redes sociais, buscando informações entre as amigas, buscando informações entre familiares, e perguntou por que ela ainda tem esse comportamento de ter essa necessidade ainda de saber sobre o outro, né, Aline? Isso acontece muito, Muito. né? Quem nunca, né? Quem nunca deu uma stalkeada, né, no Quem nunca, mas é importante ressaltar que na construção da sua nova vida, você precisa assumir esse papel de realmente deixar para trás, que é o princípio da realidade. Porque ficar sempre com a imagem do outro no celular, ficar com a voz do outro ainda no WhatsApp, ouvindo aquela voz, né? Ficar vendo a vida do outro, com medo do outro se relacionar com uma outra pessoa e o outro é livre, pode sim se relacionar com uma nova pessoa. Isso vai manter a imagem do outro na sua vida. É como se você ainda deixasse o lugar do outro na sua vida, sendo que o outro já está vivendo a própria vida, Uhum. a própria história da vida dele, e você está paralisada ali, neste lugar, impedindo de uma outra pessoa até entrar na sua vida, e uma pessoa que talvez tenha mais a ver com você. Porque se o outro não estar na sua vida, o outro não é o amor da sua vida. Se o outro não estar na sua vida, não quer dizer que ele é o melhor homem para a sua vida. Se o outro não estar na sua vida, tem até casos, Aline, que eu já atendi de relacionamentos que retomam Sim. depois de um tempo. Mas claramente eu percebo quando a mulher encarou esse processo de luto de crescimento e o homem também. E quando eles se reencontraram, os dois
era uma nova pessoa. Os motivos que levaram ao término do relacionamento foram trabalhados, tratados e reparados. Nesse sentido, eu acredito Eu que também. possa ser retomada a relação. Mas, Sim. normalmente, na minha É. experiência, eu vejo que é uma pessoa que está muito investida, que está com dificuldade de se desligar, inclusive da sua identidade que aquela relação Sim. trazia, e aí insiste e permanece. Então, esse não é um bom caminho, não é um caminho saudável. Inclusive, tem muita gente que faz a comparação do seu processo de luto em relação ao outro. Pensa, mas o outro já superou muito Uhum. adiante. Olha, ele tá feliz, ele tá saindo, ou ela já tá em outra. Mas cada pessoa tem um processo de encarar o seu luto. Cada pessoa, todos nós, não é, temos um histórico de elaboração de lutos e perdas ao longo da nossa vida. Então, Sim. cada luto e cada perda que a gente passa, esse histórico ele se atualiza. Então, não dá para você exigir o mesmo tempo, o mesmo processo que a outra pessoa. E às vezes, só para encerrar aqui, o outro já tá adiante, mas ele nem chegou nesse processo de elaboração, não. Ele tá numa negação danada. Tá Ou festejando, tá saindo, mas tá isso. negando, não entrou em contato com a Ou tá dor ainda. ou só tá na compulsão de sentir alegria, felicidade, satisfação de preencher vazio na alma, tá. Agora não cabe a você que tá passando por esse processo de luto julgar a vida do outro, porque a vida do outro não está mais na sua vida. Agora é a questão não de você julgar, acolher a sua própria história e seguir. Seguir, porque uma pessoa que segue de verdade não tem nem mais tempo para olhar a vida do outro. É o seguir no sentido de preencher a sua vida, de É, você. Preencher a sua vida do que você pode servir à igreja, preencher a sua vida no que você pode fazer dentro da sua casa, preencher a sua vida dentro do que você pode crescer e evoluir. Tem muita pós-graduação à distância, tem muito ensino à distância de novas línguas. Começa a preencher a sua vida, tem intercâmbio, né? Começa a preencher a sua vida de você, para que você possa crescer e evoluir. E no meio desse caminho, você satisfeita com a sua própria vida, você vai se alinhar com quem está no mesmo ritmo que você, é isso. porque relacionamento é espelho, É isso. ok? Maravilhosa. Amei Eu esse, também. esse episódio. Muito bom, amiga. E se você se identificou com o nosso conteúdo, se fez sentido para você, quero deixar aqui na descrição do vídeo, tem as nossas redes sociais para você seguir a gente. Se você quiser marcar sua sessão de terapia, nós estamos aí à disposição. Outra coisa muito importante, a gente não pode deixar de dizer. Se você se identificou, se você gostou, por favor, deixe o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal e compartilhe essa mensagem com alguém que possa também ser beneficiado desse conteúdo. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, amiga. Tchau, Tchau, amiga. pessoal. Até a próxima. Tchau.